Olá, boa noite. O Ponto de Vista quer saber por que os médicos passaram a tratar a vitamina D como uma nova aliada no tratamento de doenças autoimunes, como esclerose múltipla, vitiligo, psoríase, lúpus, artrite reumatoide, entre outras. O que mudou na medicina? Sem a vitamina D, o corpo não consegue absorver o cálcio de maneira adequada e os ossos se tornam frágeis. Alguns médicos dizem que mais de 90% da população sofrem com a ausência da vitamina D. O sol é a nossa maior fonte para a produção de vitamina D, mas ao mesmo tempo ele pode provocar câncer de pele. Como dosar, então, a exposição ao sol? Que alimentos contêm vitamina D? Será que a vitamina D de quem tem artrite, por exemplo, pode mudar se passar a tomar banho de sol todos os dias ou pelo menos 3 vezes por semana? Quem vai responder essas e outras perguntas são as nossas convidadas. Liane Harrop, ela é clínica médica, e Vanessa Medeiros, que é dermatologista. Olha, muito obrigada por ter aceito nossos convites, né? E aí a gente está cheio de dúvidas com esse tema de hoje, né? A vitamina D e as doenças autoimunes. E eu queria saber o que mudou na medicina para, de repente, a vitamina D ganhar tanta importância e estar chamando a atenção. Com pesquisas, né, foi visto que a vitamina D em certas doenças ela está muito baixa, além do que era ideal. Porque a gente tem que trabalhar com o nível ótimo daquele hormônio, né, que a vitamina D é um hormônio. E como todos os hormônios também estão se caindo, tipo o quê? As pessoas que se alimentam mal, as pessoas jovens que muito estressadas, começam a cair todos os hormônios também. Então está uma desorganização. E nas pessoas mais idosas, aí é que não tem mesmo, porque como a menopausa na mulher e a andropausa no homem, há falta da vitamina. Por quê? É um hormônio, tanto quanto o hormônio feminino, tanto quanto o hormônio masculino. E essa falta da vitamina D está acarretando tantas doenças. E por que tantas doenças, se a medicina cada dia mais evolui, e as doenças também em jovens, linfoma, crianças com câncer, o que está acontecendo? A gente sabe que o mundo está cheio de toxicidade, mas a falta da vitamina D, que as crianças antigamente tomavam vitamina D, vitamina A, tomavam óleo de fio de bacalhau logo cedo, e hoje ninguém toma mais a vitamina D, para reforçar. Porque o sol, ele estimula, mas ele é um hormônio. Porque é um hormônio que nós já temos no nosso organismo, e o sol é que estimula a produção. Mas até uma certa idade também. Por exemplo, uma pessoa que tem uma pele já está numa idade mais avançada, não vai estimular mais, não fabrica mais a pele. Então, e outras pessoas que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, não tem mais hormônio nenhum. Então, não vai ter vitamina D. E isso pode acarretar cânceres, entendeu? Então, tem gente muito jovem, visto muito jovem, com câncer por conta da cirurgia. Por quê? Porque os hormônios se acabam. E a vitamina D como hormônio também se acaba. Bom, então a gente vai começar tratando, por exemplo, das pessoas que são ainda crianças, das crianças e dos jovens que ainda podem se expor ao sol e ter essa produção de hormônio acelerada, estimulada, né? Depois a gente fala como é que fica a situação daquelas que ou que fizeram determinadas cirurgias ou que já estão com uma determinada idade e aí o organismo já não está produzindo. Mas quando a gente fala em sol, Vanessa, a gente fica preocupada, porque o sol é bom para a produção desse hormônio, mas ao mesmo tempo vem o câncer de pele. Então, como a gente dosar? O que acontece assim, o metabolismo da vitamina D ele é complexo. E a última etapa para ela se tornar funcionalmente ativa é a exposição ao sol. Antes disso, existem outras formas de vitamina D que não são ativas. Então, a vitamina D ela entra dentro da célula e consegue modificar a produção do DNA da célula. E isso, com os estudos, foram sendo feitas essas observações. Mas o que acontece? Hoje em dia, a questão do jovem se expor ao sol, não adianta ser aquele sol que a pessoa vai no domingo e torra no sol. Por quê? Tem que ser um sol, uma pequena quantidade diariamente, e não precisa ser em grandes extensões. Existe um trabalho que mostra que se a pessoa tomar 10 minutos de sol somente nas mãos durante a semana,
isso já é suficiente para fazer a manutenção dos níveis de vitamina D. O sol ele não repõe vitamina D, ele faz manutenção dos níveis que a pessoa já tem. E pode, de certa forma, evitar essa queda da vitamina D. Mas quando você fala, só um segundo, Melissa, de você expor as mãos ao sol durante os 10 minutos, seria aquela história assim, eita, então hoje eu vou pegar, o sol tá bom, vou deixar lá, ou alguma atividade, porque nós temos vários profissionais que trabalham, né, ao longo do dia ao sol. Essas pessoas que trabalham ao longo do dia ao sol, que estão às vezes sentadas esperando num ponto de ônibus, elas já estão fazendo essa dosagem mínima diária. Agora, o que acontece? Hoje em dia as pessoas andam muito de carro. Para você ter a produção da vitamina D, precisa ser a radiação ultravioleta B, e ela é bloqueada pelo vidro do carro. Então o sol que, por exemplo, a gente toma ao dirigir, mesmo pegando as mãos, ele não vai levar à produção da vitamina D. Pelo contrário, não faz bem nenhum. Nenhum. Não faz bem nenhum. Às vezes só aumenta o calor. Exatamente. Então, assim, essas pessoas naturalmente já vão ter essa produção mínima diária necessária. Agora, quem está trabalhando num ambiente fechado ou estudando o dia inteiro, ela pode sentar na janela ou no quintal de casa por alguns minutos e tomar esse sol na região das mãos e do rosto durante 10 a 15 minutos. Isso basta uma vez na semana? O ideal é que fosse todos os dias, porque você precisa ter uma área mínima de exposição para você fazer essa produção. Se for fazer menos vezes por semana, poderia ser numa área corporal maior. Né? Mas a gente geralmente não orienta que a pessoa fique fazendo banho de sol para fazer reposição de vitamina D. É só manutenção. Então, sua vida no dia a dia é normal. E sem o protetor solar. É isso que eu ia perguntar, porque algumas pessoas são mais cuidadosas, cautelosas, né? Eita, eu vou pro sol, é um cremezinho, é o protetor solar. Outras já não, já vão passar o bronzeador mesmo, que é para se queimar. Quer dizer, esse banho para reposição, para manutenção da vitamina D, a pele não pode ter nada, nenhum tipo de creme ou de substância. Inclusive as pessoas mais morenas, que têm um bloqueador natural, não absorvem, não fabricam. Então já é um bloqueador natural. Então, as pessoas mais morenas tendem a tendência é ter a vitamina D mais baixa. Nossa, por exemplo, assim, que é o meu caso. A pele escura... É um bloqueador. É um bloqueador. Sim. E aí, neste caso, o que acontece? Está exposto mais tempo ao sol ou aí já entra uma medicação? Na verdade, seria um grupo onde você já deveria fazer uma dosagem periódica da vitamina D. Ele já entra assim como os idosos... Numa rotina, né? Ainda não existe uma preconização para a população geral de quando se dosar a vitamina D, é uma dúvida ainda existente. Mas os pacientes de pele morena e os idosos devem dosar pelo menos uma vez por ano, como se faz o exame de tireoide, os exames preventivos. E aí, identificando a deficiência, fazer a reposição. Eu acho que tem muita essa questão da exposição solar, mas a gente deve desatrelar a exposição ao sol do tratamento da vitamina D. Eu acho que isso tem que ser uma coisa simplesmente preventiva, a pessoa manter a sua rotina e realizar o exame. Realizou o exame, verificou a deficiência, vai fazer a reposição. E mantendo a sua rotina naturalmente no dia a dia. Porque senão a maioria das pessoas vai ao sol, vai à praia, né? Nos piores horários. 11 horas, meio-dia, até as 3 horas da tarde, dele bronzeador ou tantas outras substâncias para poder ficar moreninho, né? E aí não está fazendo bem nenhum. Não, o grande problema é esse, é que na verdade a radiação que produz a vitamina D é no horário de pico, é no horário ruim. Porque tem que ser a radiação ultravioleta B, que é que começa às 9 horas. Então você vai, de certa forma, fazer uma prevenção, mas vai aumentar muito realmente seu risco de câncer de pele. Sabidamente vai produzir câncer de pele e possivelmente melhorar alguma coisa a vitamina D. Então trocar o certo pelo duvidoso. Então o melhor horário é logo cedo. Não, seria no pico da radiação. No pico da radiação. Seria no pico da radiação. Então, esse é que é o 10, problema. 11 horas, meio-dia. Isso, para produzir a vitamina D. Então não adianta a pessoa ir cedinho para o sol. Por poucos minutos. Por 10 minutos. Por poucos minutos. Então seria o ideal para mim, eu acho que seria 9 horas. 9h15. Seria esse horário o ideal, porque pega o A e o B, né? O VB e o VA, e daria um pouco de estímulo. Agora também tem que ter uma idade.
tem que ter uma idade nova. Porque os exames que a gente pede atualmente, eu peço a todo mundo e todos estão baixos. Então, eu tenho uma amiga minha no Rio Grande do Sul, digo, lá no Nordeste deve ser ótimo, porque estou indo muito sol, as pessoas estão com vitamina D lá em cima. Não estão. Porque está tudo dentro de casa, no computador, escuro, ninguém vai mais, não tem mais uma quadra fora sem ser coberta, as crianças não brincam mais na rua. Então, há uma deficiência assim, geral, desde pequeno. As crianças pequenas estão com deficiência já de vitamina D. E quando vão se expor ao sol é porque estão indo ou para a praia ou à piscina, no pior horário, meio-dia. Num período curto, o problema é esse. Não adianta a pessoa falar assim, não, uma vez no mês eu vou nas praias, eu me torro e eu vou produzir a vitamina D para um ano. Não vai, ele vai queimar a pele, vai provocar um risco de câncer de pele e vai continuar com a deficiência. Se ele tiver deficiência, ele vai continuar com a deficiência. E se ele estiver pensando em produzir para fazer manutenção, não vai ser suficiente, porque ele precisa manter esse estímulo regularmente, não adianta fazer de vez em quando. Então, assim, uma pequena área do corpo exposta por um período curto, com uma frequência de preferência diária ou 3 vezes por semana, mas num horário por volta das 9 da manhã. Das 9 da manhã. Liane, o que aconteceu? Por exemplo, assim, na minha infância, na minha adolescência, eu sempre ouvi por parte dos meus pais essa questão de a gente tomar o sol logo cedo. Exatamente. Foi o estilo de vida, né, da vida chamada moderna, é que alterou tudo isso. Você disse ainda há pouco que hoje nós, os nossos filhos ou os nossos netos estão trancados num quarto diante do computador. Exatamente. Sai do sol nem pensar. Exatamente. O que aconteceu? Mudou isso, mudou o estresse, mudou todos os hormônios, a alimentação terrível, né? E as pessoas sem imunidade nenhuma. Quando as crianças eram pequenas, há 40 anos atrás, estou dizendo a minha época de começar a ser médica, era isso, tomando a vitamina A e D, as crianças, e tiraram do mercado essa vitamina A e D. Agora, qual a consequência? Por exemplo, se nós não temos vitamina D, eu citei algumas doenças, mas às vezes a gente sempre pensa assim, isso não vai acontecer comigo não. Exatamente. Né? Mas e não só essas doenças que eu citei no começo do programa, mas outras. Então, as outras doenças seriam justamente essas, que gripa com facilidade, tem deficiência em tudo, vive doente. Passou ali perto, pegou a doença, entendeu? Basta um ventinho, como a gente costuma dizer. Exatamente. E essas doenças autoimunes, elas estão sendo tratadas com níveis altos de vitamina D para deixar... Porque a gente tem que ter um objetivo, deixar a vitamina D no nível ótimo do nosso sangue. Então, qual é esse nível ótimo? Olha, o que tem naquele laboratório, geralmente, é um nível que faz 100 anos que está no meu laboratório, a mesma coisa. Então, não é esse que a gente vai seguir, a gente vai seguir o nível ótimo. Qual é o nível ótimo? É de quem está hoje estudando isso. Então, tem que ser entre 50 e 80 o nível bom para você ter uma defesa boa. E, normalmente, as pessoas, elas têm na hora de fazer o exame, de apresentar o exame, qual o nível? Aí vai dar 25, 30, aí tem escrito lá, nível bom. Mas não é nível bom. Entendeu? Então a gente tem que ver que as coisas mudam, as coisas têm que ter um avanço, né? A medicina está avançando e temos que ir atrás. Olha, no próximo bloco você fica sabendo como descobrir se uma pessoa tem ou não ausência de vitamina D no organismo. É só um instante e a gente volta já. A vitamina D e as doenças autoimunes. Este é o tema do Ponto de Vista de hoje, que recebe as médicas Liane Harrop e Vanessa Medeiros. Nós falávamos sobre os exames, né? Que tipo de exames as pessoas podem fazer para saber se a vitamina D que tem no organismo, a taxa está baixa ou no nível aceitável? É um exame de sangue simples, que se chama 25-hidroxivitamina D3, que dá justamente a média de quanto está. Muito simples. E agora tem que ser um médico apropriado para trabalhar com isso. Quem trabalha não com é o isso, clínico geral? O clínico geral, alguns trabalham bem com isso, mas é porque as pessoas estão com a ideia ainda do antigo, né? Ninguém está se atualizando. Então as pessoas que estão falando sobre isso, que estudam sobre isso, trabalham bem.
mas tem que ser o médico para acompanhar, porque não adianta a pessoa que chegar numa farmácia comprar 2 gotinhas e tomar, aquilo não vai resolver nada. Tem que ter uma dosagem de acordo com o seu exame. Tá, quando você fala da pessoa chegar na farmácia e comprar as 2 gotinhas, por exemplo, eu não tomo muito sol, Helena, assisti o programa e eu passo muito tempo dentro de casa, trabalho numa empresa que é tudo fechada, não vejo a luz do sol. Eu posso ir na farmácia e comprar um hormônio, comprar uma substância, um produto desse que você está falando para poder tentar repor a vitamina D? Pode tomar, pode até tomar 5 gotas, porque tem 200 miligramas, que não chega nem no pé a vitamina D, mas... De vitamina D na farmácia, sem nenhuma receita, sem ter essa... A vitamina D, ela é um suplemento alimentar, então ela é de não venda precisa livre. De uma receita ela não precisa médica, de uma receita, mas a maioria dos remédios, principalmente os associados com cálcio, eles têm uma quantidade muito pequena, que seria para fazer a manutenção somente dos níveis. Se a pessoa tiver deficiência, aquela quantidade associada ao cálcio, porque eu tenho muitos pacientes que perguntam se eu já tomo a vitamina D, mas aquelas unidades que estão presentes em associação ao cálcio não têm capacidade de repor o estoque. Precisa fazer uma quantidade muito maior e aí o médico vai orientar, conforme o exame, a quantidade necessária de vitamina. Daí a importância de você passar por um médico, não é porque vitamina é um complemento, não é um suplemento alimentar. Isso. Você não precisa de receita, então eu vou começar a tomar já que eu não levo o sol. Não é por aí, porque você vai estar tomando pouco. Né? E não vai estar resolvendo o problema. Inclusive a osteoporose, né, que a gente estava comentando antes, tem que ter associado uma vitamina chamada K2 e tem que ter a vitamina D ideal para aquele exame dela, para ter a reposição no osso. Então aquele cálcio vai entrar no osso. Muitas pessoas hoje que sofrem, por exemplo, com osteoporose, vêm em função da baixo nível de vitamina D no organismo? Não veem. Só fazem a reposição do cálcio, vê uma densitometria, vê que está com osteoporose e passa simplesmente o cálcio, com pouquíssima vitamina D. Aí não vai ter aquela absorção. Então a pessoa continua com deficiência. Mas a pessoa chegou a esse ponto de estar com osteoporose, um dos motivos seria a ausência de vitamina D no organismo? Também. Porque assim, para a gente provar isso, teria que repor numa população e... ao longo do tempo, verificar que houve menos osteoporose naquela população que repôs a vitamina D. Então, é um estudo muito longo, porque teria que seguir durante anos e anos esses pacientes. Como hoje em dia a ciência está muito rápida e nem sempre a gente vai esperar 20 anos para ter essa resposta, é mais prudente você repor, se existe essa possibilidade, do que esperar 20 anos para saber se deveria ou não ter reposto, porque passou o tempo. Mas assim, existem as doenças assim, comprovadamente associadas, é o raquitismo. Todas as outras existem indícios fortes, mas precisariam desses estudos populacionais, mais complexos, a longo prazo, para bater o martelo e dizer Mas como também não faz mal você repor a vitamina D, e a gente também não vai esperar todo esse tempo para ter resposta, é prudente que você já faça a reposição. A reposição. Bom, uma coisa que tem que ficar claro que é o seguinte, as pessoas aí que têm mais de 20, 30 anos e que já têm algumas dessas doenças, não adianta simplesmente nem ir ao sol e nem, quer dizer, adianta você, é claro, levar um banho de sol todos os dias, né, num horário adequado, com um tempo limitado de 10 a 15 minutos, você pode ingerir uma vitamina D, né, de acordo, sempre procurando pelo médico, né, não vou sair por aí, não vou tomar uma dosagem, no lugar de tomar 2, 5, vou pôr 10 gotinhas, porque aí eu vou repor mais rápido, mas esse fato não vai fazer com que a doença que já está instalada, que ela regrida. Não. Para doenças autoimunes, como a gente estava falando, tem que ser altas doses, para que haja aumento da defesa realmente. Mas isso pode acontecer? Acontece. De uma pessoa sim. com Inclusive, problemas... com esclerose múltipla, né, que está havendo grandes maravilhas, que é com a vitamina D, e as pessoas estão saindo da cadeira de roda com isso. Então, temos um médico maravilhoso, até de São Paulo, que ele tem, inclusive, livros sobre isso. Então, não só para isso, mas como tireoidite, Hashimoto, todo mundo que está com problema de tireoide, o que é que está acontecendo? Não é? Então, todas essas doenças, inclusive há o vitiligo mesmo, né, que é a nossa colega que é mais especialista nisso, tudo psoríasis, né? Por que tanto psoríase? Tá bom, tem um estresse, mas está faltando alguma coisa. Então, eu tenho um paciente que com a vitamina D a psoríase acaba. Então, o que é que está acontecendo? A pessoa está sem defesa,
né? Então a gente tem que repor, tem que buscar a melhor qualidade de vida, não ficar sofrendo. Sofrendo. As doenças de pele, que aí, aqui se as pessoas procurarem um médico, sempre, eu fiz assim, nada de a gente sair aí tomando medicação, ou mesmo suplementos alimentares, mas que você tomando a dosagem certa de vitamina D, o problema é resolvido. Olha, existem coisas simples, como alguns casos de queda de cabelo, unhas que se quebram, unhas frágeis. Em geral, na avaliação desses problemas, a gente pede a dosagem de vitamina D. Os pacientes com psoríase, o que acontece? A psoríase ela tem um aumento da velocidade de divisão da célula. E a vitamina D ela tem a capacidade de inibir essa velocidade, ou seja, de fazer a célula se dividir mais devagar. Então, esses pacientes constituem um grupo especial, a gente pode, às vezes, realmente buscar níveis maiores de vitamina D, mas, assim, cientificamente, eu ainda não posso dizer que eu curo. Que a pessoa vai estar curada. Isso, mas com certeza ela vai ter uma melhora de vida, uma qualidade de vida. Uma qualidade de vida, às vezes um maior controle da doença, fazendo essa reposição. E nós temos o lúpus também, que é uma doença autoimune, né, associada. O lúpus pode ser na pele, existe o lúpus sistêmico e o lúpus na pele. Então, acho que, a rigor, as mais comuns seriam essa. E que atinge uma boa parcela da população né, com isso. Com certeza. Tá todo mundo tem uma pessoa que tem na família que tem doença autoimune. Né? Essas problemas de tireoide é tudo autoimune. É tireoidite e Hashimoto. Por conta de aumento. Acabou, se não tem defesa, o que é isso? Vai ter logo uma tireoidite, né? Fazendo bosta, deixando a pessoa até com queda de cabelo, com fadiga, sem poder trabalhar, aí chamado de preguiçoso, mas não é, por problema de tireoide. E aí por aí vai, né? Doenças, esse lúpus mesmo, quantas pessoas estão com lúpus? E a esclerose múltipla, que é uma das coisas que eu mais me preocupo, é ver os jovens chegar com 18 anos, quase cego, na urgência, porque está com esclerose múltipla, porque a gente vê a pessoa sem cor, né? Não tem sol, não tem nada, e sem poder andar mais, os pais enterrando os filhos com câncer, com linfoma, eu acho que está um absurdo. O que é que custa, né? Medir, custa procurar, vai estudar. Né? Não tem grandes estudos científicos, mas tem já estudos pequenos, que a gente vê até úlceras de perna, tratando com a vitamina D. Nós fazemos, são estudos que botam as pessoas com vitamina D, o outro grupo sem vitamina D, e que tem funcionado. Então a gente tem que acordar. E infelizmente o Brasil para acordar é difícil, a Recife pior ainda, é o pior que indo para acordar. Mas a medicina, por exemplo, que eu trabalho, que é a medicina preventiva, não adianta ser medicina curativa. Aí tem que a medicina preventiva. Então, a medicina americana, depois do genoma, foi feito, tem coisas maravilhosas, é o mundo todo trabalhando com isso. Então, as pessoas ficam teimando, entendeu? Não querem fazer a medicina preventiva. A preventiva é que dá saúde. E sai mais barato, porque depois o paciente normalmente quem nunca vem com uma doença, né? Você vem pelo menos com uma meia dúzia. E sai caro. É a medicação, é o tratamento, é o hospital, é o médico, é o tempo, é uma série de outras coisas. Então vale muito mais a medicina preventiva. E a indústria química não quer perder. Exatamente. Mas me diga uma coisa, tem solução? A ausência de vitamina D tem solução. Ninguém vai morrer por conta disso. Fica doente e pode morrer. Um câncer pode morrer. Né? Então, eu acho que tem que cuidar. Quem faz, por exemplo, quem faz uma quimioterapia, custa fazer a vitamina D e repor para aumentar a defesa? Só pode aumentar a defesa com injetáveis caríssimos? Não, podemos fazer muita coisa. Bom, se você não quer comprar, se você não quer tomar o sol, né? Passar os 10, os 15 minutinhos do sol, não quer gastar dinheiro comprando suplemento, né? Em que tipo de alimentos a gente encontra vitamina D, porque de repente sai mais barato? É difícil repor com alimentação. A nossa dieta ocidental ela é pobre em vitamina D. O que é que tem vitamina D? Tudo que tiver ômega. Então, o salmão, a sardinha. Hoje em dia existem alguns alimentos lácteos e iogurtes enriquecidos com vitamina D.
Mas você sempre vai atingir a dose mínima diária. Você nunca vai fazer a reposição. Quer dizer, se a gente passar a comer peixe todos os dias. Teria que comer 10 latinhas de sardinha para dar um pouquinho de vitamina D. E latinha de sardinha, aquela latinha de sardinha, pequenininha. Então é muito pouco. É muito pouco. É muito pouco. A gente tem que mudar tudo, né? Os que, nossos hábitos. Tem que mudar o hábito, tem que acordar, tem que ler, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Vanessa, um conselho que você dá para o telespectador que está nos acompanhando com relação à vitamina B, com relação a ter uma vida saudável e com baixo custo, né? Olha, eu acho que a principal dica é mantenha o seu hábito, não se sinta mal por não estar tomando sol por causa da sua vitamina D procure seu médico, dose a vitamina, faça essa reposição. A gente tem que lembrar que a nossa população ela é miscigenada, então todos nós temos algum parente de pele morena, então todos nós já vamos ter alguma resistência à absorção da vitamina D. E seja feliz. Exato. Liane. Eu acho que as pessoas têm que buscar um médico que tenha esse entendimento, tem que fazer a reposição, fazer os seus exames, né? Mais constante, eu diria que sempre, e ver a quantidade e ir para um nível ótimo. A gente tem que estar em nível ótimo de vitamina D no sangue para ter essa defesa. E a recomendação vai principalmente para quem tem a pele morena, quem tem a pele escura. Com certeza, exatamente. Olha, telefones ou e-mails para contato? Meu telefone é 3204-2840. O e-mail é institutodavan@gmail.com.br e o site www.institutodavan.com. Meu telefone do consultório seria o 3465-7200. Ok, se você não teve tempo para anotar, a gente vai estar disponibilizando tanto os telefones quanto os endereços eletrônicos no nosso site daqui a pouquinho. Olha, muito obrigado pela participação. A gente espera que vocês possam voltar aqui outras vezes, sempre com o objetivo de ajudar o telespectador a se manter informado. Ok. E por hoje é só, mas sábado que vem tem mais. Você pode participar, envie para a gente perguntas e dê sugestões de temas que gostaria de ver discutido aqui. Para rever o programa de hoje, anote o nosso endereço eletrônico, facebook.com/programa Ponto de Vista. E pelo Twitter, deixe o seu recado em @PontoDeVista4. Uma ótima noite, um excelente domingo. Vamos começar a exercitar ir para o sol no horário adequado e até o próximo fim de semana.